Boa noite a todos novamente, para quem não estava aqui antes, né? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse Jesus, né? Médico de almas. E eu vou iniciar por uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala o seguinte: sou o grande médico. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vós que achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busquei alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Aí a pergunta que a gente tem que se responder é: eu sou o doente que Jesus veio para mim, para me consolar? Somos doentes, gente? Quem aqui não é doente? Quem aqui não é doente, levanta a mão. Então, está todo mundo ciente de que somos todos doentes. Todos nós precisamos desse médico das almas. Porém, nós estamos num momento no mundo onde não tem quase ninguém que não tome o medicamento. Um toma medicamento para pressão, para diabetes, o outro toma um problema cardíaco, o outro toma para um problema do fígado, do estômago, nem se for efervescente. Mas a grande parte está precisando tomar remédios, né, para problemas emocionais. Principalmente as crianças. Está crescendo o número de crianças e de pessoas que estão necessitadas de medicamentos para conter as pessoas, para tirá-las da aflição, para tirá-las do acelerado que nós nos encontramos, da ansiedade. E a gente pergunta: por que não procuramos um médico das almas? Porque médico a gente procura, mas a questão é: estamos procurando o médico das almas? Porque o que é a doença? O que é a doença? Corpo não sente dor. Corpo não ouve, não vê, não sente nada. Quem sente é eu, espírito. Cada um de nós aqui, ó. Eu, espírito. Nós somos espíritos. Quem sente somos nós. O espírito é uma vestimenta e tem uma porção fugiu a palavra, conectores que levam a mensagem para o espírito. Então, na hora que eu quero fazer isso, eu, espírito, pensei, acionei meu cérebro, veio em forma de pensamento e ele fez com que minha mão fizesse este movimento. Quando eu vejo, o meu corpo absorve essa luz, joga para o meu cérebro leva para o meu corpo espiritual e eu, espírito, vejo, ouço, sinto o paladar, sinto o toque, o machucado. Então, quem sente somos nós, espíritos. Então, nós precisamos muito mais do médico de alma do que do físico. Porque se o que nós sentimos na nossa organização física é reflexo do que passa comigo, com eu, espírito, o meu médico é Jesus.
E isso nós temos que pensar para conseguir ter um objetivo na vida. Certo? Quando a gente faz, né, uma análise das curas que Jesus promoveu, porque no Evangelho ele promove muitas curas físicas, e acaba que a gente vem em busca, por exemplo, do centro espírita, por uma cura. Muitos aqui chegaram procurando a cura de um problema, de uma depressão, de uma tristeza, de um problema de coluna, de alguma coisa que não estava bem com a pessoa. E ela acabou chegando aqui pela dor física. Mas Jesus fez muitas curas físicas. Quando a gente pega as citações contidas, não vou falar que Jesus só fez essas curas, mas as citações contidas nos evangelhos do Novo Testamento, nós encontraremos aproximadamente 28 curas realizadas por Jesus. 28. E você sabe o que elas têm de comum? Alguém sabe me falar o que tem de comum em todas as curas que Jesus promoveu? Não? Todos eles morreram. Ele curou, mas todos eles morreram. Nenhum está vivo até hoje. Então, apesar de Jesus ter curado, todos nós vamos morrer. Então, nós estamos procurando uma cura para um corpo perecível. Mas aquele ser que vai ser eterno pode continuar doente. Né? Vamos ver algumas coisas que Jesus coloca nessas curas que ele realiza, que é para chamar nossa atenção hoje, na atualidade, né? Uma coisa interessante, que Jesus nunca disse uma frase assim, eu te curei. Jesus nunca fala isso. Nunca. Então, Jesus demonstra humildade, que é o que nós precisamos. Outra coisa que acontece é que ele sempre, nas curas, por exemplo, dos 10 leprosos, porque, eu não sei se vocês sabem, mas todo mundo que tinha qualquer problema de pele, alguma doença de pele na época de Jesus, era leproso, tá? Eles não conheciam, a ciência não tinha o desenvolvimento que tem hoje, que tem uma série de doenças de pele. Não, doença de pele é leproso, só existia isso. Ele curou, certa vez, 10 leprosos, não foi? E falou o que com eles? Vai, e ele solicitou, vai e procura o sacerdote, e comunique a ele. O sacerdote, na época, fazia o papel do controle sanitário. Quando uma pessoa tinha alguma doença de pele, quem era o médico que tratava, era o sacerdote também. O sacerdote via e anotava no livro. E ele tinha que se afastar da comunidade. Ele tinha lepra. Quando ele era curado, quando sarava a doença dele, ele voltava e falava com o sacerdote, curou. Daí o nome dele era retirado do livro, que naquele livro ficava o nome das pessoas que não poderiam conviver com a comunidade. Então, o nome era retirado. Então, um ponto importante que Jesus coloca é: respeitem as leis humanas. Ele respeitou. Então, é importante que se respeite as leis humanas, né? Um exemplo de que Jesus colocava a fé em primeiro lugar é a passagem da cura do cego de Jericó. Jesus estava com os discípulos nessa vila, ou cidade de Jericó, e ao ir embora de lá, ele passando pela estrada, vocês conhecem essa passagem, ele passando pela estrada,
ficava os mendigos, os pedintes. E um deles gritava: Senhor Jesus, filho de Davi, me ajude. E o pessoal passando. E ele gritava, ele insistia: Senhor, filho de Davi, me ajude. E gritava mais forte, mais alto. De repente, Jesus, e todo mundo falava com ele assim: cala a boca, ele não vai vir não, fica quieto. Mas Jesus parou e falou: chamem este homem. E ele veio até Jesus, mas só que a hora que ele se levantou, ele pegou a capa que ele usava e lançou fora, jogou fora. E foi ao encontro de Jesus. E Jesus perguntou para ele: o que queres? O que você quer? E ele respondeu: ver, eu quero ver, é o que eu quero. E Jesus falou: então, veja. E ele voltou à visão. Duas coisas muito importantes que tem aí. Primeiro, Bartimeu era o nome dele. Bartimeu não é nome. Bartimeu significa filho, Bar é filho de Timeu. Ele era tão desprezado pela sociedade que nem chamavam ele pelo nome, apenas de filho de Timeu. É o Bartimeu. Ele, para ser pedinte, ele tinha que chegar nas autoridades e solicitar: eu preciso pedir, eu não tenho condições de sobreviver sem pedir. Eu não tenho quem me sustente. E ganhava-se uma capa. E a pessoa, colocando a capa, poderia ir para a beira da estrada ou dentro das cidades pedir ajuda. Então ele vivia da ajuda do povo, que doava para ele. No momento que ele levanta e lança essa capa fora, ele está lançando tudo que ele tinha. Ele poderia chegar perto de Jesus e Jesus falar com ele assim: não, meu filho, eu não vou poder fazer nada por você, não, tá? Quem sabe em outra época. Hoje eu não tenho nada para te dar, não é assim que a gente fala com os pedintes na rua? Nossa, não tem nada para te oferecer. Mas ele não. Apesar de não ter certeza, ele lançou a capa. Isso indica que ele tinha o quê? Fé. Ele tinha fé. Ele foi persistente, porque ele chamou várias vezes e ele tinha fé. E Jesus, então, no final fala: e foi a sua fé que te curou. E dizem que depois disso, ele foi seguindo Jesus. Termina o seguinte: disse Jesus: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, começou a ver e o foi seguindo pela estrada. Então, olha, ele teve fé, e aqui a gente para saber assim: o que é fé? Vocês têm fé? Todo mundo aqui tem fé? Hã? Fé é fidelidade. Quando a gente tem fé na gente, eu tenho fidelidade aos meus ideais. Quando eu tenho fé em Jesus, eu tenho que seguir o que Ele fala. Quando eu tenho fé, falo que tenho fé em Deus, eu tenho que ter fidelidade às leis de Deus. E quando se fala que ele passou a seguir Jesus, se fala que realmente a fé dele em Jesus era verdadeira, não era só uma bravata. Ele passou a seguir Jesus, ele teve fé. Então, para você receber algum benefício, quando você solicita, você tem que ter fé. Isso é importantíssimo, né? Outra coisa que é importante é o esforço que a gente faz para seguir Jesus.
E isso Jesus deixou estampado quando ele foi curar o paralítico. O paralítico estava longe da casa onde Jesus estava, não tinha a mínima condição de chegar até ele. Implorou para os amigos que levassem ele. Os amigos, então, improvisaram com tecido, tipo uma maca, e carregaram ele até a casa onde estava Jesus. Chegou lá, não podia entrar, estava lotado. Não tinha como entrar lá, não. E ele queria entrar de toda forma. De toda forma. Então tiveram a grande ideia, vamos descer ele pelo telhado. Olha a dificuldade. Pega um paralítico, sobe ele para cima do telhado e desce ele dentro da casa, porque os telhados eram de folhas, né? Tipo, eu não sei o material, mas era tipo essas tábuas de índio, que é coberto com folha de bananeira, com folha de coqueiro. Então, seca ali, ele desceu por ali. Isso demonstra Jesus a persistência e o esforço, a força de vontade. Então, outra coisa que nós temos que observar, nós estamos tendo persistência em seguir e força de vontade. Gente, não é só vontade, tem que ter força de vontade de seguir Jesus. É um esforço grande, a gente sabe disso. Não é fácil seguir Jesus. Mas esse exemplo Jesus deixou, que era muito interessante. Muito interessante e deveria ser, feito por cada um de nós, E tem uma passagem no final dessa parábola, onde Jesus fala com ele assim: eu perdoo os seus pecados. E quem estava lá, mas não é só Deus que perdoa, não? E Jesus falou: eu perdoo os seus pecados, mostrando que ele também poderia perdoar. E aí vem a questão: mas o que é pecado? É só Jesus perdoar, acabou? Pecado significa perda de alvo. Se vocês olharem, procurar no dicionário, é perda de alvo. Qual é o nosso alvo enquanto seres humanos? Chegar à perfeição. Como a gente atinge esse ponto? Seguindo as leis de Deus. Quem veio aqui e nos mostrou como fazer para seguir essas leis? Jesus. Então, quando a gente não perde ele de meta, de alvo, meu alvo é Jesus, eu perco isso, ele pode falar: eu te perdoo, vem. Ele não nos livra de nada, não. Vem para o caminho. Siga-me. Quer dizer, então seria, quando a gente fala, perdoa, Jesus veio para nos salvar. Ele veio para nos salvar, sim. Quando nós encaramos salvar, como nos colocar de novo no fluxo da vida. No caminho correto. Então, ele é um modelo para seguirmos o caminho correto. Ele não veio para evitar que a gente passe, ou falar, não, tudo que você fez aí, esquece. Não, você vai para o fluxo correto. A hora que você conseguir seguir, legal. Você atingiu o objetivo, Então, quando Jesus associa essa perda de alvo como causadores das nossas doenças, ele se torna para nós um médico de almas. E ele, com a mulher hemorrágica, ele falou: de mim saiu virtudes. Quem me tocou? De mim saiu virtudes. Estar perto do Cristo, isso é vir, estudar, ler o Evangelho, é estar perto do Cristo.
Mas nós estamos tocando, isto é, entrando em contato com Ele, sintonizando com Ele. Estamos permutando com Ele as nossas energias, os nossos desejos, as nossas vontades. Então, nós temos realmente que tocar o Cristo, né? Sendo a doença uma causa causada pelo Espírito, nós vamos, então, parar e pensar: aonde está a minha lepra? Aonde está a minha cegueira? Todos nós aqui temos cegueira. Não é uma cegueira física, é uma cegueira de espírito. Né? Aonde está a nossa paralisia que nos impede de caminhar? De ir no caminho que Ele está? De enxergar a mensagem dEle como algo importante para a nossa vida? São questões que nós temos que colocar. E muitas vezes a gente fala assim: mas com tantas dores, com tantas dificuldades, fica impossível. Fica impossível. A vida é tão tumultuada, tantas exigências. Como que eu vou seguir Jesus? Será que não seria importante eu ir lá no centro, receber um passe, ser aliviado? Ser aliviado, daí eu teria força, né? Ou ser curado, tirar essa dor que não me deixa nem pensar como fazer. Será que não seria melhor, não? E esse foi um dos questionamentos de Pedro. Conta Humberto de Campos que Pedro questionou isso para Jesus. Será que não seria melhor, diante de tantas dores, de tanto sofrimento? E isso está nesse livro aqui, ó, gente, um livro muito interessante, muito bom. Chama Contos e Apólogos, do espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos, o irmão X, né? É a mesma pessoa. Ele faz um trabalho nos livros dele como se fosse reportagens do além. Então, ele conta as coisas que aconteceram com os apóstolos, com Jesus e tal, que não estão nos evangelhos. Então, é muito interessante. Então, ele conta que Pedro teve essa indagação: não seria mais fácil, mestre, nós curarmos as pessoas, daí elas poderiam aprender melhor sobre a boa nova. Ela poderia vivenciar melhor. Filipe, daí, encorajou: é mesmo, não, vai ser ótimo. E aí foi um reboliço entre os discípulos de Jesus, e todo mundo querendo que curasse todo mundo, para todo mundo aprender. Jesus: então tá, amanhã eu vou curar todo mundo que vier, e depois eu vou conversar com eles. Ok? Os apóstolos com a maior felicidade: amanhã vai ser bom demais, todo mundo aliviado, vai aprender muito mais, tal. Daí eles arrumaram lá na beira do rio, né, ou do lago, arrumaram um lugar lá onde cada um passava e Jesus curava. Jesus curou mais de 100. Leproso, paralítico, cego, obsediado. Curou. Cada um que saía de lá e passava por Pedro, Pedro falava: agora você aguarda que daqui a pouco Jesus vai vir e vai conversar com todo mundo. Vai falar sobre a boa nova. Vai ser maravilhoso. E assim ele fez de um por um. Vocês sabem o que aconteceu? Vocês imaginam o que aconteceu? A hora que Jesus terminou, quantos estavam ali esperando Jesus? Só os apóstolos. Um tinha compromisso
profissional. O outro tinha problemas em casa. O outro tinha problemas políticos. Foram-se todos. E foi aí que Jesus falou: Pedro, Pedro, estuda a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esquecemos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. Para a criação do próprio homem, ajudando para esclarecer para a vida mais alta. Quer dizer, o sofrimento, a dor, é um remédio que faz com que a pessoa repense a sua vida. As dificuldades, é o que eu falei anteriormente, para quem não estava aqui, é uma dor, evolução, é uma dor que faz com que a gente repense as nossas atitudes. E ele termina falando: a carne enferniça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Sem a dor, nós não caminhamos. Sem a dor, nós não saímos do lugar. A dor é o santo remédio, como diz Emmanuel. É um santo remédio que nos impulsiona como se fosse um cajado de um pastor a levar as ovelhas, para que a gente cresça, para que a gente atinja o nosso objetivo principal, a felicidade. Espíritos perfeitos são espíritos felizes, são espíritos plenos. E assim é. Estar casado é uma experiência. Separar é outra experiência. Vir com a homossexualidade é outra experiência. Ter filhos é uma experiência. Não ter filhos é outra experiência. Não se casar ou não ter um parceiro na sua caminhada é outra experiência. Ter uma doença. O envelhecimento é uma experiência. Então, em todas as situações, em cada profissão, em cada convivência que nós temos, é uma experiência para o nosso crescimento. Tudo que nos incomoda, tudo que nos aflige, tem uma lição aí, que a gente tem que observar, parar, escutar e descobrir o que ela quer me ensinar. Não é por que isso está acontecendo comigo, não. É o que ela quer me ensinar. O que ela quer desvendar para que eu melhore. E tem uma lição que eu vou encerrar com ela, né, do livro da Esperança. É uma lição, né, que foi ditada por Emmanuel, que ela é muito bonita, e nós vamos ver que todo remédio que nós necessitamos, todo medicamento que nós precisamos, Jesus nos entregou. Nós não estamos sabendo utilizar. Não é fácil, é difícil, mas é possível, porque Ele veio e fez. Então é possível. Emmanuel coloca: milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. As nossas doenças, as nossas imperfeições não são só de hoje, são de séculos. Carregando débitos e inibições contraídas em existências passadas ou adquiridas agora,
proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Falando que Ele é nosso médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por Ele com vistas à terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão, quer dizer, clareza. Não tem como a gente se enganar. Então, eu vou dar a receita da nossa cura agora. Prestem atenção. Seguindo esta receita, todos nós nos curamos. Não haverá mais dor, mais sofrimento de espécie alguma. E ele coloca, nas perturbações do egoísmo, fazer aos outros o que deseja que os outros te façam. Quando decidimos alguma coisa pensando só no nosso interesse, ou vamos tomar alguma atitude, nós temos que nos perguntar: eu gostaria que fizesse isso comigo? É essa atitude que eu gostaria que o outro tivesse para comigo, se eu tivesse no lugar dele, na situação dele? Nas convulsões da cólera, a receita é: na paciência possuirás a ti mesmo. Maior liberdade que nós temos é ser donos de nós mesmos. E ser donos de nós mesmos é falar não para nós mesmos. Não, isso não deve ser feito. Eu não posso me encolerizar, porque eu não gostaria que o outro agisse comigo assim, caso fosse eu a cometer esse erro. Porque muitas vezes, eu também poderia agir dessa forma, com cólera, com agressividade. Então, é o momento da gente ter paciência. Nos acessos de revolta do próximo, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, ser no mundo o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. A mesma, tá, gente? No desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza, quanto à direção espiritual, o remédio é simples. Se queres vir após mim, nega-te a ti mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Nega o seu orgulho, nega o seu egoísmo, a sua vaidade, você ter a razão. Perde isso e segue Jesus com humildade. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividados, regozijemo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Somos nós os doentes. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados na esfera superior, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham
e analisam ações e reações, mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo o Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Então, gente, cada um de nós tem uma ficha na espiritualidade. Uma ficha com todas as nossas necessidades de aprendizado, com todas as nossas mazelas interiores. E os espíritos superiores nos ajudam ou se afastam de nós quando nós não seguimos a receita médica. Quando nós não seguimos as receitas médicas que nos é dada. Né? Então, se a gente se recusa, gente, só consegue ajuda aquele que quer se curar. E quantos de nós conhecem isso que eu li aqui, de cor salteado? Eu acho que todos nós já escutamos isso que eu falei aqui hoje. E por que nós estamos utilizando essa receita? Porque às vezes é preguiça. Às vezes é falta de vontade. Mas às vezes também, porque é bom chamar a gente de coitadinho, né? Tem um para alisar, tem um para soprar. É bom para o nosso ego, a gente ser satisfeito. Outras vezes, somos nós que não desejamos acompanhar Jesus mesmo, conscientemente. Eu vi algo essa semana que eu fiquei assim, estarrecida. Mostrava-se figuras de 4 personalidades mundiais. E perguntava para a pessoa, com quem você gostaria de passar um dia? E elas falavam, com fulano, com Beltrano, papapá, papapá. Vocês trocariam esse dia para passá-lo com Jesus? Ninguém aceitou. Ninguém. Preferiram ficar com personalidades políticas, sociológicas, educadores, presidentes. Mas com Jesus ninguém quis. E qual é? Nós estamos aqui no Centro Espírita, que proclama, que espalha a doutrina espírita. E qual que é o objetivo da doutrina espírita? Você sabe o objetivo da doutrina espírita? Seu fim é o melhoramento moral da humanidade. Não é fazer que você se torne espírita, que você venha aqui tantas vezes. Não, é o melhoramento moral. Porque o espiritismo é o cristianismo redivivo. Quer dizer, é o cristianismo compreensível, que nós conseguimos estudar e compreender facilmente, e que nos mostra a utilidade de seguir Jesus. E a palestra hoje é assim, os espíritos vieram nos instruir. E muitas vezes a gente fala assim, mas o outro não quer ir. Mas viva conforme Jesus mostrou que é importante. Porque talvez esse outro, o único evangelho que ele teve acesso é você. É o seu viver, é o seu proceder, é o seu agir. Então é importante que cada um de nós tenha em meta o que eu desejo. Desejamos a cura? Estenda as mãos para o médico de almas. Peguemos a nossa cruz e vamos segui-lo. Alguma pergunta? Não? Meu tempo está esgotado. Eu desejo a todos vocês uma boa noite, uma boa reflexão. Que possamos, diante dessas reflexões, poder nos melhorarmos. Tá? E desculpe quem perguntou no primeiro tempo que
a gente não ria tanto, não brincava tanto, eu não consigo. Tá? Um abraço a todos.